Boa tarde, segundo ano B, tudo bem com vocês? Me chamo Natália Medeiros, você é a professora da disciplina de eletiva, tá? E nós vamos dar continuidade no projeto já escrito pelo professor anterior, o Chef's Table. Hoje nós vamos falar sobre a cultura e a culinária argentina. Todo o material que eu utilizar na aula, eu vou colocar para vocês, né? No grupo nosso de WhatsApp, tá bom? Que vai ter o nome da nossa disciplina eletiva. As respostas das atividades, vocês, por gentileza, tirem foto e mandem por lá, sempre colocando o nome de vocês embaixo. Porque às vezes acontece se me mandar no privado, eu posso às vezes demorar um pouco para estar vendo, né? E se perder. Então, se manter sempre no grupo, a gente não perde o foco. Coloquei aqui para vocês a bandeira da Argentina. A Argentina é um país localizado no hemisfério sul ocidental. E aí ela fica situada na América do Sul, onde também está situado, né, o Brasil. Nós estamos na América do Sul. O seu território ele limita-se ao norte com a Bolívia e o Paraguai, ao nordeste com o Brasil, a leste com o Uruguai. Tem também a parte, né, que a Argentina fica próxima ao Oceano Atlântico e as Ilhas Malvinas, e a oeste com o Chile. Vou colocar aqui um mapa para vocês verem melhor. Na Argentina, o clima que predomina é o temperado, apesar de haver também algumas áreas de clima subtropical, como no norte, e árido subantártico no extremo sul do país. Então a gente vê que lá, né, o clima tem um pouquinho de cada, para agradar todos os gostos. O país ocupa o lugar de segunda economia na América do Sul, considerado como uma nação emergente. Os principais produtos de exportação do país são carne bovina e seus derivados, lã e vinho. E na produção de vinho, o país ocupa o 5º lugar no mundo. A população argentina é constituída etnicamente a partir de europeus, sobretudo os espanhóis e italianos, aí misturados, né, a indígenas e mestiços. Essa aqui é uma vista panorâmica da capital, né, de Buenos Aires. Ó. A língua oficial lá é o espanhol. E coloquei também para vocês aqui no material algumas curiosidades sobre a estrutura escolar argentina. Então, eles falam espanhol. Nós aprendemos muito a língua portuguesa para fazer várias avaliações, né? E lá eles aprendem o espanhol. Segunda língua, até uma certa época, era o português. A partir do momento que começou a globalização e o dólar disparou, e aí veio as bolsas de valores, passou-se a ensinar o inglês como segunda língua. Só que também mantiveram, né, o português. O pré-escolar é facultativo para crianças com idade entre 4 e 5 anos de educação. Então, assim, como assim? Essa parte pré-escolar é facultativa, fica a critério do pai matricular ou não o seu filho na escola. Quando a criança completa 6 anos, aí já se torna obrigatório que ela esteja matriculada na escola. E vai terminar aos 14 anos. A educação obrigatória na Argentina ela é dividida em 3 fases. O primeiro inclui séries iniciais para o nono e é chamado de Educação General Básica ou EGB, Educação Geral Básica. O EGB ele é dividido em 3 estágios, chamados ciclos. Aqui nós falamos séries, né? Séries, anos. Lá não, lá eles já falam de estágios e ciclos. O EGB é obrigatório para todos os alunos. Então, assim, dos 6 anos até os 14 é obrigatório para todos os alunos. Embora as taxas de abandono escolar são elevadas em algumas partes do país e as leis raramente são aplicadas. Então, o que acontece na Argentina? Dependendo de qual região, né, a pessoa estiver estudando, se ela abandona a escola, fica por isso mesmo. A legislação lá não é tão firme, eles não costumam muito aplicar leis diante dessas situações. A educação ela é financiada pelos contribuintes em todos os níveis, tá?
exceto para a pós-graduação. Públicas de ensino básico são livres. Só que tem um detalhe, lá não existe ônibus da escola pública. Aqui temos, lá não existe. E os estudantes, eles não ganham livro didático, eles devem comprar seus próprios livros e uniformes. Aí eu coloco aqui para você os ciclos, né, de os EGBs. O ensino secundário, ele é chamado de polimodal, tá? Porque ele permite ao aluno escolher o seu próprio programa. Então, os estudantes não são obrigados a completar a escola secundária, né, que seria o ensino médio, mas é um requisito para entrar na faculdade. E o polimodal, ele é como o ensino médio nosso aqui, ele é de 3 anos, só que existem algumas escolas que têm ele com 4 anos, e ao contrário de muitas escolas primárias, que caiu 7ª série, a maioria das escolas secundárias aceita, né, estudantes de 7ª série. Então, permitindo manter os mesmos colegas de todo o seu ciclo escolar. Lá teve uma legislação, uma reforma nesse sentido há pouco tempo. E aí o que aconteceu? Nem todas as escolas mantiveram a 7ª série, mas algumas mantêm. E essas que mantêm, é comum que os alunos estudem juntos, né, desde o início até a 7ª, e depois no ensino médio eles acabam se encontrando. Então, mantém os mesmos colegas, né, durante todo o ciclo escolar. Aí passou da 7ª série e já tem a questão que eles falam que é o ensino secundário, que é o ensino médio. Que daí, se o aluno quiser entrar na faculdade, ele tem que fazer. Se ele não quiser, tudo bem, porque não é obrigatório, certo? E para as crianças com necessidades especiais, existem programas distintos, né? Há também muitas escolas privadas em todos os níveis da educação. As escolas particulares, elas são muitas vezes patrocinadas por igrejas ou organizações. E aí tem a questão, né, de... Aqui eles colocam como propina, mas elas são cobradas, né? Precisa pagar para estudar, e a igreja e algumas outras organizações, elas entram como mantenedoras, né? Elas ajudam a manter essas escolas particulares. Em dezembro de 2006, a Câmara dos Deputados do Congresso argentino aprovou uma nova lei nacional de educação para restaurar o velho sistema de ensino primário, seguido pelo ensino secundário, tornando obrigatório o ensino secundário. O governo começou a colocar essa lei em vigor em 2007, tá? Só que como a legislação lá, eles não investigam tanto, não policiam, então o que acontece? Acontece isso, de estar escrito num papel, mas não ser cumprido na prática. Aí entra aquela situação que na Argentina, dependendo da região onde as pessoas vivem, os alunos só fazem o ensino primário e não iniciam o secundário. Agora, nos grandes centros é comum o aluno fazer, né, tanto o primário quanto o secundário, porque ele já está visando o quê? Entrar numa faculdade, depois fazer a pós-graduação e assim por diante. As principais danças argentinas, a gente quando fala de dança argentina, a gente acha que tem só o tango, né? Mas na verdade existem outras. O tango, ele começou no nascente porto de La Boca, no final da década de 1880, e ele tem uma influência dos ritmos africanos e europeus. Desde então, dançado em pares, o tango é atado com melancolia, drama e luxúria. Além disso, embora seja lindo de assistir, é muito difícil de aprender. Como resultado disso, é uma das razões pelas quais é uma das maiores exportações da Argentina. Então, é comum a Argentina mandar para outros países excelentes dançarinos de tango. Os professores de tango locais deixam frequentemente a Argentina para ensinar tango em outras partes do mundo. Afinal, é a demanda por experiência argentina na dança que não pode ser encontrada em lugar nenhum. Então, é uma característica muito deles.
Aqui tem uma imagem que eu coloquei para vocês. E aí eu falo aqui do malambo. O malambo é uma dança folclórica tradicional que nasceu na Pampa Argentina já em 1600. Desde então, considerando as suas origens, né, que foi nas planícies expansivas, faz sentido que esta seja uma dança coreografada exclusivamente para os homens, tá? Então, mas com toda certeza, ela tem um oeste selvagem, a sensação de cowboys. Assim, acompanhadas de guitarras, as dançarinas de malambo usam calças e chapéus de alças largas e usam muitos passos de torneira, bem como torções e pernas familiares do tango. Existem alguns passos de virar as pernas que são parecidos com o tango. No início era uma dança mais para os homens, mas atualmente, além de ter a guitarra como acompanhante, incluiu-se também as dançarinas, né? Que elas usam alguns passos do tango, ou então parecidos. Deixa eu colocar uma imagem aqui, olha. Aí depois vem a cúmbia. A cúmbia tem muitas formas musicalmente e tem suas origens no país do norte da América Latina, da Colômbia. Mas a Argentina definitivamente tomou esse ritmo sul-americano e tornou-se o próprio estilo. Então, dançar a clássica cumbia não é diferente da dança salsa, com um passo básico que é fácil de retirar. No entanto, na Argentina, de fato, vários estilos diferentes se desenvolveram junto com a música, assim como cumbia velera, que é dançada nas favelas, e cumbia santafesina, que é influenciada por ritmos folclóricos. A cumbia ela veio da Colômbia para a Argentina e acabou que lá na Argentina ela desencadeou para duas situações, né? A cumbia vilera e a cumbia sanfestina. São duas danças de uma única raiz, mas com detalhes nos passos diferentes. Olha aqui a foto. Essa aqui é a cumbia santafesina, essa da imagem aqui. Aí tem a chacareira. Outro local do folclore é a chacareira, uma dança que se originou na província do norte de Santiago del Estero. Além disso, muitas vezes considera-se um contraponto rural para os ritmos urbanos do tango. Ela é dançada em pares de parceiros masculinos e femininos, com o parceiro masculino circulando em torno da mulher, com ambas as partes vestindo um vestido tradicional flamboyante. Assim, mulheres com vestidos flounce, com saias largas, e machos com calças de pernas largas, cintos grossos e chapéus. Olha aqui a imagem. É bem parecido com a vestimenta que os gaúchos utilizam, né, no Rio Grande do Sul. Agora tem o zamba. O zamba, deixa eu colocar aqui de novo, é outra dança folclórica nacional. E para não confundir com o samba, ela é bem diferente, tá, gente? São realizados novamente em pares masculinos e femininos. Ambos os dançarinos usam trajes extravagantes, mas o zamba é identificado pelos lenços brancos que o homem e a mulher mantêm e acenam elegantemente enquanto dançam. As saias das senhoras também desempenham um papel fundamental na dança, porque enquanto eles pisam e giram, elas seguram a saia para se tornar uma parte da coreografia. O zamba ele se originou na província do norte de Salta, perto da fronteira com a Bolívia. Aqui. Olha só, a mulher e o homem segurando os lenços. Agora a gente vem para a murga, né? Geralmente ela é vista na temporada de carnaval e no verão de fevereiro. Ela é um tipo particular de teatro musical. É algo local, se originou na Argentina e Uruguai. Todo mundo pintado. Aí a gente tem o quarteto, que vem de Córdoba. E é uma dança de conjunto que é semelhante ao ritmo do merengue dominicano. Então, esse quarteto ele vem de Córdoba. É uma dança que é parecida muito com o ritmo do merengue. E ela tornou-se um símbolo cultural, né?
da cidade de Córdoba na década de 1970. E depois ela foi vista como uma alternativa local, orgulhosa, né? É uma dança que deixou todos os argentinos orgulhosos e ela acabou também sendo acrescida nas apresentações para os turistas em Buenos Aires. Olha só que bonita. Lembra aquela dança do véu, do ventre, aliás. Porque, né, tem pela vestimenta, tudo. Vou colocar de novo para vocês verem. Agora, vamos falar da culinária argentina. As comidas típicas da Argentina, elas são uma atração para os turistas. São conhecidas pelas deliciosas carnes e vinhos que conquistaram diversos paladares em todo o mundo. Elas têm uma grande influência espanhola, italiana e indígena. Então, o país cresceu para se tornar um grande mix de diferentes culturas que, ao mesmo tempo, fazem dele um lugar único, né? Que a Argentina tem uma mistura de cultura muito grande, são várias culturas ali. Cada imigrante levou para o país os seus costumes, a sua cultura, e isso foi se misturando, né, com a cultura deles mesmo e tornou o lugar como único. Deixa eu descer aqui. Bom, as comidas típicas da Argentina, elas têm sabores marcantes. Muitas das pessoas que já visitaram as cidades da Argentina provaram alfajor ou um bife à milanesa. Lá tem muita influência europeia, de países como a Itália e a Espanha, né? É por isso que a culinária argentina ela é tão marcante e única. Bom, na história da culinária argentina, a gente vai descobrir que durante o período da colonização, com a chegada dos italianos e espanhóis, os costumes e a cultura dos imigrantes começaram a se misturar com os costumes indígenas. E aí foi assim que a história da gastronomia argentina começou a tomar a forma que tem hoje. Além de ter sofrido influência europeia, a culinária argentina também recebeu influência de nativos americanos, que é o caso dos povos andinos e os guaranis. Só que os italianos são responsáveis pelo maior impacto, tá? A Argentina aprendeu a fazer massa com os melhores, que são os italianos, e não por acaso ela está em terceiro lugar como maiores consumidores de pizza do mundo todo. Estão perdendo apenas para Nova York e Itália. Bom, foi também graças aos italianos que os argentinos introduziram ao molho de tomate, introduziram, né, o molho de tomate e as frutas secas nos seus cardápios, as frutas secas são aquelas que causam muita discórdia no Natal, que são, por exemplo, tem as passas, né? Tem gente que não gosta de uva passas, outros gostam. O azeite de oliva e azeitonas também foram apresentados pelos italianos. E por último, não menos importante, o vinho, né? Que atualmente é uma das principais bebidas típicas da Argentina. A gastronomia argentina, então, ela é conhecida pela qualidade de suas carnes. E não por acaso, a maioria das comidas típicas da Argentina é muito rica em proteína. Além de massas como empanadas e pizzas, o país tem várias sobremesas como protagonistas, que é o caso do alfajor e também o famoso doce de leite. É claro que, por ser um país extenso, a distribuição dos pratos típicos lá pode variar. Aqui no Brasil, a gente também sabe que ao norte tem alguns pratos que são típicos. Depois, quando a gente chega aqui na parte sudeste, esses pratos mudam. Aí vai para o sul do país, são outros pratos. Então, esses pratos típicos, eles se alteram de acordo com a região do país. Só que assim, eu tô falando para vocês aqueles pratos que quando a gente fala da Argentina em qualquer lugar do mundo, as pessoas se lembram, falam, nossa, lá tem alfajor, lá tem o famoso doce de leite. Já vem na memória das pessoas, né? O que tem na gastronomia argentina? Entra também as empanadas, é muito comum a pessoa ir na Argentina assistir qualquer apresentação
ou ir conhecer algum local e eles estão lá servindo vinho e empanadas à vontade. Isso eu sei porque eu comi à vontade. Eles servem à vontade, porque é uma coisa que se fabrica ali localmente. Mas independente do destino, gente, viajar para a Argentina, mesmo se a pessoa for ao norte da Argentina ou ao sul, pode ter a certeza que você vai comer bem, porque eles é muita massa, muita proteína, então vai se deliciar. Bom, tem o famoso bife de chorizo. Esse bife de chorizo, ele é feito a partir do miolo do filé mignon, tá? Então eles retiram o miolo do filé mignon e assam. Só que na hora que vai assar, tem outro detalhe específico desse bife de chorizo. Ele tem cerca de 2 dedos de altura, ele é assado na grelha e depois na churrasqueira. Quando vocês forem, né, conhecer algum local na Argentina, que for pedir o bife de chorizo, lembrem de especificar se vocês querem a carne mais bem passada ou mal servida, porque lá é comum servir a carne meio que mal passada, sangrando. Aí tem a parrilada, né? Que eu sou professora de inglês, gente. Desculpa, eu sou de espanhol. Então, a parrilada ela está para a Argentina, assim como o churrasco está para o Brasil. Então, é um prato que tem uma variedade de carnes servidas juntas. Aí a gente tem aqui as empanadas. As empanadas elas são servidas, né, em diversos sabores, como queijo, queijo e presunto, carne moída com batata e vários outros sabores. Então, é considerado o pastel da Argentina. E tem a milanesa argentina. A milanesa, ela também é um prato que pode ser facilmente encontrado em qualquer canto do país. Quando a gente fala em milanesa, já vem à nossa mente aquele bife à milanesa tão suculento, né? Que é um bife empanado, tudo. Ela é considerada uma das heranças italianas para a culinária argentina. A milanesa nada mais é do que um bife de corte super fino e empanado. O bife à milanesa, lá na Argentina, ele normalmente é bem grande e servido com batata frita ou purê de batata. Caso você goste de parmegiana, eles deixam uma dica para que você experimente a versão à la napolitana, que é uma versão com muito molho de tomate, muito queijo, e sempre vai ter ou os dois acompanhantes, né, que é a batata frita ou purê de batata, ou então um. Mas geralmente vai ter algum acompanhamento. A pessoa pode escolher, ou ela quer só batata frita, ou ela quer os dois, batata frita e purê de batata. E aí tem o choripã. O choripã é para quem estiver em busca de uma refeição rápida e barata. Ele é o que nós conhecemos aqui no Brasil como pão com linguiça. Só que ele vem acompanhado de molho de tomate e chimichurri e a maionese. Esse chimichurri, ele é um monte de temperos com ervas, né? Todos processados. Sabe quando a gente compra tempero no supermercado e que vem dentro daquele saquinho, aquele monte de tempero seco? Isso é o chimichurri lá para eles. Só que eles colocam no molhinho, tudo. Ele é um tempero com várias ervas, né, nativas ali da região da Argentina e que fazem bem para a saúde. Então, daí esse tempero ele vem misturado à maionese, ao molho de tomate. Aí fazem o sanduíche, colocam isso e você compra esse choripã em qualquer food truck, tá bom? Que vocês forem lá na Argentina, vocês vão encontrar. Ou lanchonete, qualquer local. E tem o locro. O locro ele é uma das poucas comidas típicas da Argentina que tem origem indígena. Por esse motivo, ele é mais comum no norte do país, principalmente perto da Cordilheira dos Andes. Ele é preparado com milho, abóbora e carne de vaca ou porco, dependendo da região. O guisado faz sucesso entre os locais, especialmente no inverno, já que é uma ótima opção para se aquecer. Ele é como se fosse uma sopa, um caldão, sabe aqueles caldos grosso? Então, ele é mais ou menos isso. Agora, as sobremesas da Argentina, a gente tem o famoso doce de leite,
né? Esse é um dos itens que sempre tem espaço garantido na mala do viajante. O doce de leite lá é super presente no cotidiano dos argentinos. Passam no pão, comem de sobremesa. E graças à popularidade por lá, ele é um item barato e que você encontra em todos os supermercados. Aí vem esse medialuna. Esse medialuna é o que nós conhecemos aqui no Brasil como croissant. O nome foi dado porque ele tem o formato de meia-lua. E geralmente os argentinos comem esse medialunas no café da manhã ou durante a tarde, sempre acompanhado de um mate. A gente não come pão francês com café? Lá eles comem o medialuna acompanhado de um mate. A maioria dos hotéis também servem elas para os hóspedes como opção de café da manhã. E aí no meio você pode colocar manteiga, geleia, queijo ou então doce de leite. Agora vem o tão famoso alfajor, que é esse biscoito aqui, né? Ele é um bolinho macio com recheio de doce de leite coberto por chocolate, tá bom? E as marcas mais famosas estão Havana, Cachafaz e o Jorgito. Só que também lá você encontra muitos alfajores caseiros que são vendidos em mercados e normalmente tem cobertura de coco no lugar de chocolate. Acontece também, mas com chocolate é o mais gostoso. Depois tem o gelato argentino, que é o nosso sorvete, que é a mesma coisa que o sorvete aqui no Brasil. O gelato é mais um dos doces argentinos que fazem muito sucesso entre os viajantes, tá? Ele é um sorvete, mas não é qualquer sorvete. Graças à influência italiana, os argentinos tratam o sorvete como um alimento e não um simples doce. Então, o gelato argentino ele é considerado um dos melhores do mundo. E o gelato de doce de leite é o mais querido do país. As sorveterias mais famosas, né, da Argentina são o Frido e a Cadore. Bebidas típicas argentinas temos os vinhos. Atualmente, a Argentina ela é um dos maiores produtores de vinho do mundo, tá? Por exemplo, em cidades como Mendoza, que inclusive é um dos destinos que os turistas, tanto brasileiros quanto os outros do mundo todo, vão muito lá para poder apreciar vinho à vontade. Tem a cidade de São Juan, de Salta, Bariloche, La Rioja, Patagônia, também é possível encontrar vários vinhedos. Gente, desculpa se algum sotaque de alguma letra não tá ok no espanhol, mas eu não domino o espanhol. Um dos mais famosos vinhos argentinos é o Malbec, que combina perfeitamente com os principais pratos típicos da Argentina, como a parrilada e o bife de chorizo, né? Então esse vinho Malbec ele combina com parrilada e o bife de chorizo. E uma das dicas é você fazer uma degustação de vinhos e almoçar por lá, na Argentina. Porque assim vocês aproveitam tanto a carne deles, que é de excelente qualidade, quanto os vinhos, que também são muito bons. E vem o mate argentino, que é uma tradição deixada pelos indígenas. Então, o mate argentino ele é uma infusão preparada com as folhas de erva mate. Quem mora no sul do Brasil entende bem isso, porque o amor do sulista pelo chimarrão é o mesmo amor do argentino pelo mate. Pode ser tomado sozinho, em grupo. E quando essa bebida é tomada em grupo, né, antes de entrar a pandemia, era como se fosse um evento social. É um momento de descontração. Agora que estamos na pandemia, isso não, infelizmente, não tem como acontecer devido às medidas de biossegurança, de saúde, tudo. Aí tem o clericó. O clericó ele é um dos drinks mais servidos durante o verão. Ele tem origem europeia, mas é considerado atualmente uma das principais bebidas típicas da Argentina. Então a base ela é sempre a mesma, a mistura de vinho branco seco com água gaseificada e frutas cítricas. Ele é isso. Vinho branco seco com água gaseificada e frutas cítricas. Outras versões podem substituir o vinho branco por espumante e a água gaseificada por refrigerante de limão, enfim. Mas a base dele é com vinho branco.
Esse definitivamente é um dos drinks mais pedidos em resorts e praias no país, devido à refrescância do vinho. Tem também o famoso aperitivo Gancia, né? Esse aperitivo americano Gancia é comum os argentinos tomarem bem pouquinho assim antes do almoço, ou então fazer uma batida de frutas, ou milkshakes também. Coloca um pouquinho dele, bate com leite, frutas. Isso é muito comum nas boates e restaurantes da Argentina. Aqui eu deixei as referências bibliográficas para vocês, eu separei. Aqui estão alguns textos na íntegra. Para poder montar o slide, eu consultei 4 textos diferentes. Tá aqui os links se vocês quiserem lê-los por inteiro. Mais embaixo aqui eu deixei para vocês os links das imagens que eu coloquei também, se vocês quiserem depois darem uma olhada. Tem muita coisa legal. Agora eu vou passar para vocês a atividade. Bom, aqui eu deixo as orientações sobre como que vocês vão proceder para fazer a entrega da atividade. Então, ó, Escola Estadual Antônio dos Santos, professora Natália Medeiros, série 2º ano B, dia 28/5/2021. Conteúdo: Conhecendo a História e Culinária Argentina. Orientações: assista a videoaula gravada pela professora e responda os exercícios. Aí vocês vão responder. Observação: copiar e responder no caderno. Em seguida, enviar a foto nos meios de comunicação citados abaixo. E aí vocês vão me entregar na próxima. Entregar a tarefa respondida. Semana que vem, dia 4. Que vai ser sexta-feira que vem. Bom, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, deixei o número, ou no e-mail, que também está aqui para vocês o endereço. Exercícios. Cite 3 danças argentinas mencionadas no vídeo. Número 2. Escreva uma diferença entre o sistema educacional brasileiro e o da Argentina. Então aqui eu coloco para vocês. Vocês vão ter que me falar uma diferença entre o sistema educacional nosso aqui do Brasil e o da Argentina. Comente sobre a história da culinária argentina. Esse número 3 do comente, vocês têm que fazer um comentário com no mínimo 12 linhas. Número 4. Escreva o nome de alguns dos principais pratos típicos argentinos. Número 5. Você já comeu alguma das sobremesas argentinas? Se sim, qual? Caso não, qual você gostaria de experimentar? Então, se você já comeu, se sim, qual sobremesa? Caso não tenha ainda experimentado nenhuma sobremesa argentina, qual que você gostaria de degustar? Respondam, copiar, responder no caderno, me mandem foto ou pelo WhatsApp ou no e-mail. Eu vou criar o grupo nosso da disciplina de eletiva e vocês podem mandar a resposta por lá também. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui estão os endereços, pelos meios de comunicação que nós podemos conversar. É isso, boa semana a todos. Até a próxima.